Boa noite para você que acompanha diariamente as nossas lives. Dentro da programação do Setembro Amarelo, tem a proposta de falar sobre prevenção ao suicídio, mas também entender um pouco mais sobre o suicídio por meio de várias possibilidades de análise. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, fazendo uma abordagem socioantropológica e psicanalítica, ou seja, suicídio. Qual a responsabilidade do Estado? Será que o Estado tem uma responsabilidade sobre a saúde emocional e a saúde mental das pessoas? E o convidado é o professor da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Arthur Meucci. Arthur Meucci, não é na verdade. Ele que também é cientista político, psicanalista, doutor em Educação, Arte e História da Cultura. O Arthur Meucci já entrou, então eu vou convidá-lo para participar aí da nossa live. Deixa eu chamar o Arthur. Vai ser um papo bem... Aguardando o Arthur aceitar, para que a gente possa começar aqui. Arthur! Opa, boa noite. Nossa, Quanto tá amarelado tempo? aqui. Pois é, meu amigo. Como é que tudo bem? Eita, tá ruim. Tá travando um pouco, agora parou. Tá conseguindo me ouvir bem? Agora estou. Então assim, olha, primeiro momento, Arthur, deixa eu só ver, tá travando um pouquinho. Se eu mudando, consigo melhorar aqui a conexão. Eita, nós, peraí. Tá melhor? É, Pronto. a gente domina a tecnologia, mas tem momento que ela domina a gente. A gente tem que ficar aí tentando. Rapaz. Agora vem com minha filha. Mas Oi! Ah, oi, Putinho. Tudo bom? Tudo. Como é que você tá, minha linda? O gatinho não precisa ver aqui, né? Cresceu, né? Muito! Nossa! Então, tá me escutando melhor? Tá craquelando um pouco Maravilha. a imagem, mas o som tá dando para ouvir. Então, assim, Arthur, Tá bom? no primeiro momento, Sim. para mim tá. Muito obrigado aí por você ter aceitado participar desse diálogo, com a sua experiência, com o seu olhar sempre crítico e reflexivo, contribuindo aí para que a gente possa se melhorar como pessoa, né? A partir dessa Sim. reflexão. E eu já falei um pouco de você, mas eu gostaria muito que você se apresentasse, falasse da sua formação, um pouco da sua história, da sua trajetória. Maravilha. Então, boa noite para todos e todas. Meu nome é professor Arthur, como o Eduardo já disse. Minha formação é em filosofia, tanto bacharelado quanto licenciatura, que eu fiz na USP. Doutorado eu tive a oportunidade de fazer com o Eduardo lá no Mackenzie, né? Foi um colega muito bacana, sempre engajado nos movimentos sociais, orientando na Marcia Tiburi, né? Então ele foi sempre um cara muito especial, que sempre unia a gente, fazia grandes propostas, fizemos seminários bem divertidos, né? Enfim, e a gente até teria continuado alguns trabalhos juntos se eu não tivesse vindo para Viçosa, né? Passei no concurso aqui da Universidade Federal de Viçosa, sou professor do Departamento de Educação, né? Eu esqueci também de falar que tenho formação em psicanálise, né? Eu tinha um consultório em São Paulo antes de mudar para Minas. Eu não posso mais ter consultório por conta, entre outras coisas, da dedicação exclusiva na universidade, né? Uhum. E desde que eu cheguei aqui, um dos assuntos que me interessou, que eu fiquei espantado, né? Era com a alta taxa de suicídio da cidade.
especialmente entre os estudantes, né? E esses meus estudos até levaram a matéria de algumas revistas, né? Onde eu fui citado, né? Porque eu comecei a perceber, e até hoje eu faço esses levantamentos, né? Do alto índice de suicídio que ocorre em cidades universitárias, como Viçosa, Lavras, Marília, São Carlos, Ouro Preto, né? São cidades com altíssima taxa de suicídio, né? E o fenômeno que eu estudo é justamente isso, né? Por que nas cidades universitárias as taxas de suicídio são maiores do que nas cidades grandes, nas cidades que não têm universidades, né? E com fenômenos muito interessantes, né? Que diferem do resto do país, né? A minha área de especialização é ética na educação. Esse estudo eu faço porque não dá nem para formalizar isso no grupo de pesquisa do CNPq, do Lattes, né? Mexe com muitos dados sigilosos, né? Mas a minha formação é ética e educação e eu estudo esses fenômenos porque tem a ver com as relações sociais, né? Dos estudantes com a universidade. Nossa, é uma informação bastante preocupante, angustiante, ao mesmo tempo politicamente alarmante, porque a saúde emocional e a saúde mental também deveria ser uma prioridade do Estado. Né? Sim. E os estudantes, eles acabam sofrendo muitas vezes, sem que a família tenha consciência, uma pressão muito grande por parte da família. Ao mesmo tempo, uma dúvida muito grande, porque um país com uma economia instável como o Brasil, com tantas cidades que dividem o mesmo território entre, né, a riqueza e a miséria. Sim. Né? Quando você tem acesso ao ensino superior, eu acredito que isso deve provocar uma instabilidade emocional muito grande. E muitas vezes, não saber lidar com essa instabilidade emocional pode levar, né, esse desejo de viver tantas coisas e não se ver capaz de conquistar aquilo que se projeta, tirar a própria vida. Não sei se isso é algo que você chegou a, ou como é que você vê isso, Arthur? Então, assim, temos realmente dados alarmantes. No ano passado, nós tivemos um aumento de 7% do suicídio entre os mais jovens. Isso é um dado alarmante porque esse número caiu no mundo todo, ele caiu em 17%. Mas, infelizmente, no Brasil, ele aumentou 7%. O que diz a OMS sobre isso, né? A OMS atribuiu esse aumento espantoso no número de suicídios a justamente a prática de congelamento das políticas de assistência à prevenção ao suicídio. Né? Então, o governo federal ele não priorizou e até mesmo fechou alguns postos no SUS, políticas de prevenção ao suicídio, né? E isso tem impactado diretamente no aumento que estamos sentindo nas últimas décadas, né? O Brasil, nos últimos 28 anos, teve um aumento de 30%, um aumento redondo de 30% de suicídio entre as pessoas entre 14 e 24 anos, né? E um dado curioso sobre a questão minha filha adora fazer essas coisas. Filha, que legal! É caneta de cheque. Exatamente. Que Oi, deixa eu... Exato. Lá no... Obrigado por achar, filha. Embaixo do rato onde está trabalho. Tá bom. Obrigado. Então, desculpa. Imagina, eu acho que assim, olha, você sabe que eu tenho cada vez mais pensado nisso e aprendido, Arthur. A gente, né, dentro dessa construção familiar, com os nossos filhos, com as crianças, é tão importante que elas também tenham essa participação, porque é a nossa realidade, né? E pra gente ser bem-vindos, nossos filhos têm que ser bem-vindos com essa natureza que eles trazem, que é essa alegria, essa inocência. Né? Eu acho isso muito, muito legal. Eu tava fazendo live outro dia com a Carol, do Ocupa Mãe, e as filhas dela todas lá, tal. Aí eu falei, quer saber? As crianças estão fazendo a live comigo, vamos pegar um ursinho, vamos falar de jogo, vamos falar de brinquedo. Foi muito legal.
Foi, exatamente. Ela veio me ajudar com uma boa intenção, né? É. Porque geralmente eu trabalho no quarto, só que a internet é ruim no Wi-Fi quando chega no quarto, né? Se eu vou para a sala ficar do lado do Wi-Fi, que aí não cai, né? Uhum. Então, Mas onde que eu parei mesmo? Eu estava falando do você estava aumento do falando suicídio entre os do jovens, aumento né? do suicídio entre os jovens, É, isso. nos últimos 20 anos, um aumento de 30%, né? E nos últimos 2 anos houve uma queda brutal do atendimento e prevenção ao suicídio, né? Porque as pessoas ainda têm essa concepção defasada de que o suicídio é um ato de escolha individual e não que o suicídio é um problema coletivo, é um problema social, né? O Durkheim, em 1897, publicou o grande clássico da sociologia, que é o Suicídio, né? Com Uhum. grandes estudos, né? E lá ele provou, e ainda se prova, que o suicídio é um fato social, ou seja, ela é uma coação social, né? Tem sociedades que não conhecem o suicídio, tem sociedades que se suicidam muito, tem sociedades que se suicidam pouco, mas existem fatores sociais que levam ao suicídio, né? Então Uhum. nós vamos ter, por exemplo, nas cidades, no Brasil, nós temos uma proporção quase que exata de suicídio de 3 homens para cada mulher, né? Mas, por exemplo, em todas as cidades universitárias que eu fui consultar, pesquisar, com os dados e ligando nas secretarias, Lavras, Marília, São Carlos, né? Nestas cidades, o suicídio entre mulheres é maior, né? Uhum. E aponta nessa crescente também, né? Em Viçosa, em Ouro Preto, em Marília, em Lavras, né? Muito suicídio de homossexuais, de transexuais, né? De toda a comunidade LGBT, né? E tem tido um aumento significativo no número de suicídios, né? Especialmente em cidades universitárias, né? Que é onde eles estão mais longe da família e eles também têm dificuldades nas cidades pequenas do interior de serem mais aceitos e terem o suporte emocional necessário, né? Uhum. Então, políticas públicas como o controle como, por exemplo, psicólogos, né? Você vê, ainda vê em São Paulo, não o suficiente, mas você ainda vê, né? Centros de valorização da vida. Nas cidades interiores isso inexiste, né? E isso é muito grave, né? E isso tem um resultado sério no impacto que nós vemos nos índices de suicídio, que extrapolam 2 a 3, 4 vezes a média nacional e tem nichos muito segmentados, como mulheres e pessoas de outras identidades, né, que não sejam heterossexuais, né? Aí o impacto é muito grande mesmo. Eu tenho tido uma experiência que é ter a possibilidade de viajar pelo Brasil, a convite de algumas secretarias de educação, para Sim, falar sobre educação inclusiva. Eu tenho falado muito que essa concepção de educação inclusiva já é uma concepção envelhecida, porque pensar no princípio de educação multifacetada, a partir da singularidade humana, e de uma educação acolhedora, na qual você prepara o ambiente para receber as pessoas segundo a sua condição humana, sim. ela já é uma necessidade, né? Ainda mais quando se fala em desenho curricular ao invés de matriz curricular ou de grade curricular, quando se fala de construção colaborativa e etc. Então, Uhum, essa concepção de uma educação acolhedora, ela atenderia melhor essas demandas e essa necessidade, até mesmo de formação no pensamento. sim. Mas eu tenho ido para cidades, muitas vezes, do interior de alguns estados, e que Uhum, é possível fazer uma avaliação de que essa cidade tem um microsistema de funcionamento, né, tendo como base isso. uma tradição familiar, e muitas vezes, por meio dessa tradição familiar, o sentido dado ao silêncio quando a questão é sexualidade, quando a questão é orientação Sim, sexual, quando a questão é gênero, e sim. também em relação às escolhas, porque eu percebo, né, que muitas vezes a pessoa ela acaba perdendo uma certa autonomia e ela atende os desejos da família. Então o pai é médico na cidade, você vai ser médico também. Ou então a mãe é advogada na cidade, você vai ser advogado também. E muitas vezes a necessidade de ir para um outro lugar, né, para realizar esse desejo da Exato. família.
né? Isso pode ser um fator desencadeante do desejo de não querer estar mais nessa vida? Ou não estabelece relação? Isso traz uma angústia? Traz. Das pessoas que tentaram se matar, que eu conheci na universidade, e que graças a Deus não veio a fato, né? O que eu constatei, né? O que eles me disseram, né? Assim, porque às vezes saíram de casa, né? Escondendo as próprias pulsões, os próprios desejos, né? E quando chegaram na universidade, que é um ambiente mais livre, acabaram, né, tendo experiências e se revelando, né? E aceitando a própria sexualidade, né? E aí acontece dois fenômenos importantes. Primeiro, assim, que geralmente são pessoas que tinham um embasamento na religião, né? E que quando se assumem, começam a ser descartados pelas igrejas, que é o primeiro suporte de coexistência nessa cidade. E o segundo é quando elas voltam para casa, né? Elas voltam para casa já assumidas, ou já com algum namorado ou namorada, né? E aí começa aquela velha história de que a universidade estragou o filho, né? Como se fosse o professor delas, né, tivesse as incentivado a mudar de orientação sexual, né? Então, isso sim, isso acontece. E aí quando eles voltam, eles relatam que a família rejeita, e aí eles se sentam brutalmente sozinhos, né? Por que brutalmente sozinhos? Porque eles não pertencem à coletividade LGBT, porque muitas vezes, quando isso é enrustido, né, as pessoas passam a ter ódio dessas organizações, né? Então, enfim, isso é Freud explica, né? Eu passo a ter raiva daquilo exatamente do qual eu pertenço, né? Quando eu chego lá, eu me revelo, mas eu ainda estou em situação de dissociação com os movimentos LGBTs, né? E aí eu não passo a não ter nem mais o apoio da família, nem mais o apoio da igreja, né? E aí isso vira um coquetel para o suicídio, né? Ou para as tentativas de suicídio, né? E elas efetivamente ocorrem, né? Aqui, como muitas cidades do interior, e tem crescido muito o suicídio por uso de pesticidas, né? O governo liberou pesticidas à vontade, sem até mesmo, em alguns pesticidas, sem até mesmo autorização do agrônomo, né? E nessa região, geralmente os três fatores, as três maneiras que as pessoas mais usam para se suicidar no Brasil primeiro, asfixia, por enforcamento, se jogando do lago, colocando saco no rosto, né? O segundo é armas de fogo e o terceiro são pesticidas, né? E também em 2019 para cá, aumentou muito o número de suicídio por uso de pesticida, né? E isso tem. E a facilidade agora de comprar pesticida e pesticidas bem mortais, o governo liberou o uso desses pesticidas, né? Fez com que houvesse um aumento significativo do suicídio, né? Agora, também vale lembrar que existe a subnotificação, né? Porque eu conheci casos aqui onde a pessoa, onde o aluno se suicidou, e os pais fizeram questão de ir na delegacia e colocar alguma outra coisa, acidente, né? Para não registrar que houve suicídio, né? Então tem que dizer, olha, meu filho virou gay, se matou e não sei o quê, né? Então isso é muito comum atualmente, né? É também um meio porque assim, existe um certo julgamento social e um certo questionamento, ainda que isso não chegue até a pessoa, mas questionamento de, nossa, cometeu suicídio, mas a família não conversou, ninguém percebeu nada, nunca indicou um psicanalista, um psicólogo, vocês nunca perceberam que ele não estava bem? E tem uma questão que me chama bastante atenção, Arthur. Às vezes a pessoa ela demonstra que não está bem, mas ela não vê oportunidade de falar aquilo que lhe incomoda. Porque muitas vezes a família entende. Tá fazendo, não é frescura, ou então, até mesmo quando a questão que provoca angústia é a descoberta da própria sexualidade. Né? E aí como é que você fala, né, para uma família extremamente tradicional que você, de repente, né, é homossexual ou bissexual, enfim.
né? E Uhum. principalmente quando se é transexual, como dar essa notícia para a família e fazer o processo de adequação corporal. Então, a família, ela muitas vezes parece acolhedora, mas ela coloca uma série de tabus para que o outro se manifeste, né, Uhum. segundo sua identidade. Sim. Então, quando acontece o suicídio, também existe uma certa fuga por parte da família para não passar por esse julgamento. Exato. Né? Vocês não Exato. perceberam? É. Será que a família tem essa percepção? Ou é Porque tem um filme chamado Uma Prece para Bob, eu não sei Uhum. se você, né? Em que é bastante. O filme todo é muito dolorido, mas inclusive quando o rapaz, que é homossexual, ele comete suicídio, se atira lá da ponte, leva um tempo para que a mãe perceba que o discurso dela, né, levou ele a ter uma dor existencial tão profunda que entre a vida e a morte ele preferiu a morte. Sim. E, e se você me permite, eu gostaria de trazer, né, porque foi algo que me chamou muita atenção, inclusive na época do doutorado, a história de Herculine Barbin, né, que preferiu o suicídio do que ter que escolher, era uma hermafrodita, que por ordem Uhum. judicial deveria escolher se viveria como homem ou como mulher, e ela Sim. burla o poder judiciário, tirando a própria vida, porque ela preferiu permanecer hermafrodita, morta, do que viver a partir da imposição de um sistema. Uhum. Então, são questões, né? Eu tenho, assim, para mim é muito complicado entrar nesses meandros, né? Porque eu Uhum, conversei com vários, mas nunca passei por isso, né? Eu sei que eles relatam exatamente isso. Assim, a pessoa que quer se suicidar, ela não avisa muito, né? Ela só dá sinais. Quem quer se suicidar, se suicida. Ponto. Né? Ela vai lá, planeja, às vezes até faz cartinha e comete suicídio, né? Tem todo um ritual, né? E existem algumas bobagens que dizem, né? Que atrapalham um pouco nessa percepção, do tipo, essa pessoa não tem Deus no coração. Mais da metade que eu conhecia frequentava a igreja regularmente. uhum, Estão registrados de caso de suicídio, né? Porque somente depressivo suicida. Não, você tem pessoas neuróticos normais, né? Que cometem suicídio. Né? O desculpa. suicídio tem a ver com a falta de engajamento, né? Com a falta de vínculo social. E a família também não percebe porque ela é uma das produtoras da falta de vínculo, né? No caso dos homossexuais, né, dos transexuais, os poucos que eu conheci aqui em Viçosa que tentaram cometer suicídio ou que cometeram, né? é, Teve um estudante do colégio de aplicação daqui, né? Que chegou a se jogar da Ponte São Paulo. Ele foi estudar, veio estudar aqui, fazer o ensino médio, se reconheceu homossexual, né? Voltou para casa, foi expulso praticamente da família, né? Aí ele pegou uma ponte aí de São Paulo e se jogou. Né? Uhum, É difícil para a família, no caso, falando do caso dos homossexuais, né? Que se suicidam, né? E não dos héteros, né? Mas é difícil para a família entender isso, para os colegas entenderem isso, né? Quando eles não aceitam, né? uhum, Estão mais preocupados com o ódio da orientação sexual do membro, né? Do que os vizinhos vão pensar, do que a igreja vai pensar, das piadinhas que vão fazer com eles no serviço, né? Do que propriamente com a saúde emocional, né? Do filho, da filha, né? E uhum, isso é claro que todos os sinais que poderiam indicar o suicídio, eles acabam passando desapercebidos por conta do ódio. Né? uhum, Infelizmente, é isso. Né? Agora, esse processo todo, eu vou te falar que eu não tenho ideia, eu não consigo me colocar no lugar do transexual, do homossexual, que vai uhum, cometer, que passa por todas essas aflições. Né? São relatos, né? São relatos empíricos, mas e também nunca atendi isso na clínica, quando eu era psicanalista de clínica, né? Um homossexual que tenha cometido suicídio, pensado em ter cometido, né? Então, assim, eu não sei me aprofundar mais sobre essa questão, né? uhum. Mas, sim, isso existe, como você colocou, né?
E aí, respondendo, é o seguinte, a família não olha os sinais, porque ela está mais preocupada com a sexualidade do que propriamente com a vida, né? Uhum, uhum. A sexualidade, ela pode ser pensada hoje como um capital cultural que marca o ser humano, a Uhum. vida desse ser humano em sociedade eu posso dizer, uma identidade marcada como dispositivo do capital, porque assim, existe toda uma forma, né, uma representação social de como o outro pode vir a agir, e isso muitas vezes provoca angústia, e também não se encaixar nesses modelos, duplica muitas vezes essa angústia, né? Sim. E eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, eu fiz um levantamento, e aí não relacionado ao suicídio, mas que me preocupou muito, sabe? Foi uma coisa, uma busca muito pessoal, que acompanhou o meu processo no pós-doutorado, enfim, de observar os medicamentos que eram administrados cada vez mais cedo, crianças e adolescentes tomando psicotrópicos. É. E muitas vezes a família acredita que o psicotrópico ele vai conseguir normalizar e normatizar um comportamento. Mas eu fui me dar conta, a partir daí, que muitos Uhum. dos comportamentos relatados por coordenadores pedagógicos ou professores tinha muito mais a ver com o efeito colateral do medicamento sobre a criança e o adolescente do que, de fato, com aquilo que foi apresentado pelo laudo. Uhum. Entende? Ao mesmo tempo, 90% dos psicotrópicos que estão no mercado, né, os antidepressivos, os hipnóticos e etc., eles trazem uma advertência de que o psicotrópico pode provocar desejo de suicídio, como Sim. um dos efeitos Verdade. colaterais. Né? Isso mesmo. E aí eu penso, né, as pessoas estão sendo medicadas cada vez mais cedo. Uma sociedade que se opõe ao uso de drogas ilícitas, como maconha, etc., ok? Né? Acho que esse não é embate, mas que não se incomoda em sair com uma cartela, por exemplo, de Ritalina, de um consultório, para ser administrado por uma criança de 8 anos. Sim. Né? Essa relação dispositivo farmacológico, comportamento humano, né? Essa dependência química a partir dos medicamentos. Como é que você Uhum. vê isso? E aí é uma questão, uma análise até subjetiva. É. Então, assim, vamos lá, suicídio por medicamento é muito baixo. Existe, mas é muito baixo. Uhum, Agora, os psicotrópicos podem desencadear? Podem. Principalmente em mulheres com uso de anticoncepcional. Pode dar uhum, ideias suicidas. Uma outra combinação muito perigosa são remédios para acne, remédios para tratamento de pele. Quase todos eles associados a outros hormônios, como, por exemplo, tratamento hormonal, no caso dos trans, ou mesmo anticoncepcional, né? Giram, desencadeiam uma vontade suicida. Isso está amplamente documentado. Né? Agora, é claro que o suicídio ele é multifatorial. Né? Então, somente a combinação de medicamentos e o desejo que surge do uso desses remédios, né, é que vão desencadear, não é só eles que vão desencadear isso. Né? Junta-se ao preconceito, junta-se ao isolamento social, né? Então isso turbina, né? Então isso potencializa. Acho que não pode dizer que os psicotrópicos e os remédios para estética, os remédios para a pele, que eles causam o suicídio, mas eles potencializam, né? Principalmente em pessoas que estão num grupo de fragilidade, né? Que estão sem os uhum, vínculos sociais, né? Como no interior, por exemplo, ou são homossexuais, mas não estão num grupo, né? Porque tem preconceitos, né? Enfim, então eu diria que eles potencializam, eles aumentam as chances, mas em hipótese alguma podem ser determinantes, né? tá. Então, eles podem provocar, mas eles não são a causa. Isso mesmo, isso. Né? Eles potencializam, mas não são a Uhum, causa. Né? uhum. Mas, Mas então,
Hum. Fala, fala, É que fala. uma pessoa que também toma remédio muito forte para estética, para uso estético, ela já está com uma baixa autoestima, né? Porque os médicos Uhum, todos avisam do risco de suicídio, né? uhum. Então, já pega uma baixa autoestima e associa isso a esse tipo de remédio, né? E a psicotrópicos e hormônios, né? Já virou um caldeirão, né? Então, mas você sabe que nessa busca de. Porque daí a gente começa a ficar incomodado com aquilo que a gente encontra e a gente começa a buscar cada vez mais. Você trouxe uma questão aí que eu ia, inclusive, tocar nesse assunto, mas eu. Lógico que isso é uma hipótese, ainda vai ser formalizada, acho importante falar isso para as pessoas, mas eu cheguei até o momento em que eu comecei a analisar os anticoncepcionais e comecei a descobrir que a famosa TPM não é algo que pertence à natureza da mulher, Isso mas mesmo. ela é provocada pelo efeito colateral do uso cada vez mais cedo e contínuo, né, aí, dos anticoncepcionais. Então, Uhum. o ciclo do anticoncepcional também provoca esse comportamento na mulher, né? E isso se naturalizou. Sim. Então, dizer que a mulher tem TPM se naturalizou, mas já é um fenômeno. A gente está falando do medicamento, não deixa de ser um fenômeno cultural, porque a partir do momento em que você tem a industrialização, né, e a indústria cultural da doença e da cura, você tem algo agindo sobre o nosso corpo que foi naturalizado como um comportamento próprio e constitutivo da mulher. Sem que as pessoas tenham consciência que não, é um elemento químico sobre o meu corpo, provocando em mim um comportamento que foi naturalizado e incorporado, né, a partir da cultura do uso de medicamento. Sim. E Sim. que muitas vezes não dá para a gente se dar conta de quais são os efeitos reais disso, no sentido de eu altero o meu comportamento e como isso age, né? Você sabe que eu fiz essa pergunta para um psiquiatra, se você me permite falar, né? Uma vez eu fui a um Uhum. psiquiatra e ele me passou um medicamento e eu perguntei para ele. Eu falei assim, o medicamento, quero que você me responda. O medicamento vai fazer com que o Eduardo, né, seja mais o Eduardo, ou o Eduardo vai deixar de existir em função do medicamento? Me explica isso, para aí eu decido se eu vou tomar ou não. E ele olhou para mim e falou assim, boa pergunta, não sei te responder. Muito boa. Porque se ele detectou um problema, né, Uhum. e me deu um medicamento, bom, se me Isso. deu um medicamento, ele quer me normalizar, me tirar desse problema. Então, o meu Uhum. comportamento, segundo ele, precisava de uma medicalização. Mas o Isso. medicamento ia devolver o Eduardo para mim, o medicamento ia alterar esse Eduardo para me adequar àquilo que ele queria. Ele não me É. respondeu. Óbvio, não tomei. Fui fazer Entendi. yoga, fui olhar para a lua, entendeu? Uhum. Permitir babar um pouco sozinho, olhar para o teto e entender que eu funcionava desse jeito. Né? Sim. O problema que você coloca realmente é que alguns medicamentos trazem uma mudança de humor e mudança de personalidade, né? Uhum, Especialmente a Ritalina, que é dada para crianças, né? Você tem até o famoso efeito zumbi. Você tem uhum, o seu corpo age e você tem a sensação que você não está dando ordem para ele, né? uhum, Então tem alguns remédios como o ESC, o oxalato de escitalopram, dado para depressivos, né? uhum, uhum, Também tem um efeito muito semelhante, né? De fazer com que você comece a viver sem sentir que está vivo, né? uhum, É muito problemático isso, né? Mas é legal que você tenha tocado na história do TPM, porque eu dou antropologia da educação, né? E esse é um dos posts que mais tem debates, né? Quando eu falo assim, olha, a TPM é construção cultural, né? Tem um monte de uhum, culturas que não tem. Né? uhum, Não, como é que pode não existir isso? Eu sinto, como é que pode ser cultural? Eu falei, uma construção cultural, né? Naquele dia te permitem que você, né, com a cólica, fique chorando, fique depressiva, fique magoada, né? E te vendem uma solução, que é o anticoncepcional, né? Que é o remédio. uhum, uhum, Que é uma faca de dois gumes, porque num certo momento ele alivia as cólicas e tudo mais,
só que ele altera radicalmente o humor, né? Uhum. Ele potencializa alguns efeitos do TPM. Em nome de eliminar algumas dores, né? Você potencializa outros efeitos, né? Principalmente de ordem psicoemocional, né? Uhum. Então é bem complicado nesse sentido, né? Agora, o impacto disso no suicídio, eu ainda não sei te informar, né? Porque cada vez é mais difícil você fazer pesquisas com esses grupos, né? Eu tentei algumas vezes na universidade, mas eles não passam pelo comitê de ética, né? E as universidades também têm um certo receio de fazer essas comunicações. É claro que se a gente pudesse entrevistar as pessoas e fazer uma anamnese muito mais bem qualificada, né? A gente poderia ter alguma dessas respostas, né? Até onde o anticoncepcional influenciou, até onde antidepressivo, até onde é uma questão sexual ou não, né? Mas, assim, os acessos a esses dados são muito restritos, né? São muito difíceis. Você com a sua experiência em psicanálise, aí não é como pesquisa, mas assim, é algo muito. O homem, a mulher, nós somos movidos pelo desejo. Sim. Né? Uma cidade com aliás, uma sociedade com tanta desigualdade social e com tanta impossibilidade de acesso àquilo que desejamos, e aí eu não falo só em nível de sexualidade, que também se torna muitas vezes inacessível por mil e uma Sim. coisas, até mesmo dentro do casamento, às vezes, né? Sim. Não poder dialogar sobre isso, né, com um parceiro, com a parceira, torna inacessível a descoberta do prazer dentro de uma relação conjugal. Mas eu Sim. digo assim, sabe, coisas materiais mesmo, né? Como é que você pensa, né, essa desigualdade social, essa inacessibilidade, muitas vezes, aquilo que se deseja, né, e o suicídio como algo que demonstra essa dor existencial, né, perante essa inacessibilidade. Porque a gente pode dizer que o capital pode provocar essa instabilidade emocional ou não? Com certeza. Com certeza. Né? Principalmente agora para o pessoal que perdeu o emprego, né? A Então, falta de dinheiro, essa sensação, né? A família toda cobrando, né? É a perda dos amigos do trabalho, é a perda da autoestima. São situações, né, de que, obviamente, potencializam a questão do suicídio, né? E sim, os mais pobres sofrem mais, obviamente, né? Porque eles não contam com a rede de assistência médica do Estado. Quando alguém tenta um suicídio, tem um pensamento suicida, que é classe média alta ou rico, imediatamente já se paga psicólogo, psiquiatra, a escola particular, né, é advertida, né? Então, as pessoas com melhor situação econômica, né, a burguesia, de modo geral, no sentido mais marxista, ou até mesmo no weberiano termo, né, se a gente incluir, né, a classe média alta, né, uhum, os grandes burocratas, eles têm essa ampla rede privada no Brasil, né, essa ampla rede de proteção ao suicídio. uhum, Agora, as classes sociais, a classe média média, média baixa, elas são radicalmente desprovidas, né? O tratamento com um psicólogo mais barato em São Paulo deve custar R$ 100 a uhum, consulta. E alguém que está perto do suicídio, não adianta você fazer uma consulta por semana, tem que ser no mínimo duas. Então, só aí sai R$ 800, né? Como é uhum, que um trabalhador que ganha R$ 800 por mês pode pagar R$ 800 por filho, né? De uma consulta com um psicanalista, né? Sem falar que uhum, os hospitais públicos também, né, deveria ser uma política social, né, e aí entramos na questão da política pública, do que a prefeitura deveria fazer, do que o Estado deveria fazer, né? Eles deveriam oferecer o atendimento psicológico nas unidades básicas de saúde, né, e nas escolas, né, que é a recomendação da OMS ao combate ao suicídio, né, ter psicólogos nas escolas, né? É uhum. assim que a gente diminui as taxas de mortalidade de suicídio entre os jovens, né? Isso é uma constatação empírica, né? E isso é privado dos nossos adolescentes, né? Principalmente aqueles que são da escola pública ou daquela escola particular de baixa renda, né? Que é aquela classe média média, né?
que não tem dinheiro para comprar uma escola de qualidade. Então ele paga uma escola privada que funciona quase como uma pública, sem muitos recursos, né? Essas escolas, obviamente, não têm o apoio psicológico, né? Não tem gente capacitada. E é aí que mora o perigo, né? É aí que os desassistidos, né? A classe operária, né? O filho do trabalhador, eles acabam sofrendo mais, né? E aí é onde o suicídio é mais cruel, né? Porque essas pessoas não tiveram as condições necessárias, né, para criar essa rede de proteção. Porque uma vez que o Estado não oferece uma política de prevenção e proteção ao suicídio, né, a classe trabalhadora, o operário, o lumpen proletário, né, e o exército de reserva, que agora são esses demitidos, né, eles acabam, então, sendo excluídos do sistema, né? E a porcentagem de mortos, mesmo que seja alta, ela é aceitável, né? Infelizmente, né? E quando digo alta, ela é alta mesmo, porque entre 14 e 24 anos, o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. A primeira é o trânsito, né? Então nós estamos falando da segunda maior causa de morte de jovens entre 14 e 24 anos. É alto, né? Mas a nossa burguesia acredita que isso é um tipo de diminuição do contingente populacional, né? Porque boa parte dessas mortes estão nas classes, né, C, D e E, infelizmente, né? Então, se o que você diz é o que Durkheim diz desde 1897 e que os pesquisadores do Brasil vêm dizendo, né? A classe social e a falta de políticas públicas em relação à prevenção do suicídio são causas determinantes para o aumento desses casos do Brasil. Olha, a Inês Araújo, que está participando dessa live, em uma conversa comigo, ela trouxe uma questão que eu achei muito significativa e acho que, inclusive você, como professor universitário, como alguém que pensa as questões éticas e com sua experiência na psicanálise, Arthur, fica até uma proposta aí, de repente, para a gente pensar nesse problema trazido por ela e, de repente, a gente escrever algo e mobilizar algumas pessoas para escrever isso e trazer a público para a reflexão. As pessoas agora se aposentarão muito mais velhas. Entretanto, principalmente as mulheres com mais de 40 anos, que têm filhos e que foram demitidas, quando elas entregam um currículo, ainda que tenham qualificação, elas são questionadas. Mas você já tem 40 anos, você tem 50 anos, você tem filho, né? E elas não conseguem retornar ao mercado de trabalho. Então, como você tem uma política que cobra da pessoa para que você tenha o benefício público, né, que trabalhe até 70 anos, mas você tem um mercado que não acolhe essas pessoas. Né? Isso leva o ser humano a um desespero. Sim. Você tem uma família, você tem uma casa para manter. Né? E muitas vezes as questões que levam o ser humano a uma angústia não são vistas como responsabilidade do Estado. Sim. Então a gente pode pensar, né, que se discute muito também a depressão, a angústia como um desequilíbrio orgânico, fisiológico, Sim. mas dificilmente se discute esses desequilíbrios como uma causa cultural, a partir de uma política excludente, sobre o ser humano. Sim. Que também causa uma desestabilidade fisiológica, óbvio. Nós somos organismo. Mas tem uma ação cultural sendo movida em relação a gente. Isso altera o nosso funcionamento. E você sabe que eu sempre estudei bastante essa questão da história da medicina, do poder clínico sobre o ser humano. É um grande interesse meu. E o discurso clínico sempre foi da questão orgânica, muitas vezes desvinculada desse processo cultural. Exato, exato. Exato. Que cria uma representação social da depressão, do suicídio, muito errônea. Você exime o Estado da sua responsabilidade. Sim. Não, com certeza.
as condições culturais que são postas, elas potencializam esses quadros depressivos. Quem está escrevendo e denunciando muito isso é um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, né? Uhum. Ele tem um livro, não sei se você já leu, A Sociedade do Cansaço, né? Não, Ele não, até mas já ouvi falar. ele até inicia um diálogo com Foucault, né? E ele vai apontando as causas que levam as pessoas à depressão, à síndrome do pânico, ao esgotamento. E ele aponta de maneira brilhante como a nossa atual cultura, ela gera um exército de deprimidos, um exército de angustiados, né? Um exército de pessoas que até mesmo cometem suicídio, né? Porque é uma sociedade totalmente permissiva, eu tudo posso, você tudo pode, o Estado se exime radicalmente de sua responsabilidade, joga para o indivíduo, né? E ele potencializa isso no discurso do Obama, yes we can, sim, nós podemos. E aí, por que esse discurso ele é muito perigoso? Porque é um discurso de autoajuda que faz com que dê ao indivíduo todo o poder para que ele mesmo mude a sua vida, né? E o problema desse Yes We Can, que é um discurso extremamente neoliberal, é porque é um discurso que exime o Estado de tudo, de todos os problemas, de todas as soluções. Porque é você que pode, né? É só você dizer sim para tudo. E hoje é uma das coisas que mais causa o temor dos jovens é escutar o não. Os jovens não sabem fazer é dizer não, né? Porque eles são doutrinados a dizer eu posso tudo, eu sou incrível, eu sou maravilhoso, né? Isso vai desde a música gospel até musiquinha de criança no Discovery Channel, sabe? Discovery Kids, né? Não, a gente pode tudo, a gente é demais e tal. E com os amigos tudo é melhor. E a vida não é esse mar de rosas, né? Então ele fala que a sociedade do controle hoje se dá por meio da exaustão, né? Na sociedade de controle do Foucault, que era da década de 80, 60, 70, 80, era tudo não, controle, o proibido, né? O proibido proibir, né? E atualmente a permissividade, você pode tudo, você pode ter aula até as 9 horas da noite, você pode trabalhar sozinho, você não precisa de previdência, você com seu dinheirinho, você pode investir na bolsa e ganhar rentabilidade, né? Você pode ficar rico de milhões de jeitos, né? Criptomoeda. Criptomoeda, exato, né? É a ideia do self-made man e do self-made woman, né? Aqueles que podem por si mesmos, né? E é por isso que você não precisa de carteira de trabalho, né? Porque você é o gestor da sua própria carreira, você é incrível, tem coachings, né? Coaches de tudo quanto é tipo. E isso é exatamente a maneira como o Estado te violenta fisicamente e emocionalmente, né? E eu fiz vários, até escrevi alguns capítulos de livros sobre isso, né? Utilizando Byung-Chul Han, sobre como se opera essa violência, né? Explicando por que as pessoas adoecem e por que e qual que é a estrutura emocional do fascismo no Brasil, né? Eu digo que essa estrutura emocional do fascismo, desse liberalismo horrendo, né, do Guedes, eles se justificam no discurso do MBL quando eles dizem assim, você está cansado, você está deprimido, saiba que é o Estado que faz isso com você, né? Porque se você não tivesse o Estado, você seria mais leve, você seria mais livre, você viveria a vida como você quer. Mas não, você paga imposto, está sustentando gente que não trabalha, está sustentando funcionário público, nordestino com Bolsa Família, né? Então, a direita conseguiu canalizar toda essa angústia, essa opressão, e jogou-a contra o Estado. Então, hoje, cada vez mais, temos um discurso contra o Estado das pessoas que estão sendo oprimidas e esmagadas, que estão doentes. Porque elas acham que a presença do Estado, a opressão do Estado, que as faz mal, né? Então, assim, é muito gozado isso, né? Tenho escrito muito sobre isso. A quantidade de pessoas que estão deprimidas com síndrome de burnout e que em algum momento atribuem ao Estado e a sobrecarga do Estado sobre o indivíduo a condição do seu fracasso, a condição de seu mal-estar, né? Eu acho isso assim muito perigoso, mas isso existe sim, né? E é um projeto que está vingando. Você ainda disse da questão da aposentadoria. O que eu tenho medo é que em países como o Chile, as pessoas que não estão perto de se aposentar
com os filhos criados cometem suicídio, né? Uhum. Eu ia tocar nesse Países como o assunto. Chile, exatamente. Chile e os Estados Unidos, são países que não têm previdência, ou a previdência que funcione, né? São países com altíssima mortalidade de suicídio entre as pessoas de 60 anos ou mais, né? Eu não acredito que uma mãe de família com crianças vai se suicidar, porque a família mesmo na precariedade, ela é um suporte de vínculo existencial, né? Mas o que vai acontecer daqui para frente, isso é um fato sociológico provável, né? É que quando essas crianças se formarem ou saírem de casa, essa mulher é uma forte candidata ao suicídio, porque ela não É, vai ter mais um vínculo social. você tocou num assunto que eu acho imprescindível falar, né? Esse vínculo existencial, esse suporte de vínculo existencial, que Uhum. também acaba escravizando. Porque Sim, muitas pessoas aceitam sua condição como pessoa oprimida na sociedade, porque tem os filhos para serem criados. Então, entre eu reivindicar o meu direito, né, uhum. e ser demitido e não ter o que colocar na mesa, colocar a mesa para alimentar minha família, muitas vezes o silêncio impera, porque eu já não me importo muito mais com a minha vida, mas eu me importo com a vida dos meus filhos. Eu trouxe eles ao mundo, né? E aí você tem um Sim, desencadeamento de uma microfísica que atinge um sistema chamado família que sim, consegue manter a cultura do silêncio, né? verdade, Mas que não deixa de verdade. gerar uma angústia, porque isso vai desencadeando. Até a formação em psicanálise, né? Isso Sim, vai sendo ali reprimido, e de repente, quando sim, você vê os seus filhos criados, aquilo que me impulsionava já não tem mais essa necessidade. E aí, que sentido tem sim, a vida para você quando aquilo que te alimentava existencialmente não tem mais essa necessidade? Né? É uma amamentação simbólica, mas e aí, o que sentido tem a vida para mim? nenhuma, né? Você sabe, Arthur, que eu fiz uma live com a Kalinka Hum. e ela falou para mim, né, das críticas que as pessoas recebem quando receberam o Bolsa Família ou quando elas recebem o auxílio, e que tinha gente falando que as pessoas iam ao mercado e compravam cerveja. Né? Eu disse para ela não criticou isso não, ela não fez uma Hum. crítica, ela só perguntou, fez uma observação, e eu achei ela genial nas observações que ela fez, ela me entrevistando. Eu disse para ela, olha, em um país com tanta desigualdade social, essa crítica, eu invalido essa crítica, por dois motivos. A pessoa não tem um lugar para passar férias com a família, a pessoa não tem condições muitas vezes de comprar um livro, de consumir os bens culturais que são produzidos, não vai ao teatro, não vai ao cinema, não vai a um parque, né? Às vezes, a única fonte de prazer para extravasar alguma coisa é a cerveja gelada. Sim. Não tem outra fonte. Mas eu acho que não dá para comprar bebida alcoólica com cartão do Bolsa Família, né? Eu não sei te falar isso. Eu não sei te falar É, isso. Eu não sei te responder. acho que não pode. Mas mesmo que Que possa, eu pudesse. acho que Mesmo que. mesmo que Exato. pudesse, eu acho que, né, se a gente pensar por essa questão de que a única fonte muitas vezes é essa, Uhum. né? Então, qual o sentido disso, né? É, Dessa crítica? é uma crítica preconceituosa, né? É uma crítica que eu acho legal desse apontamento, né? Que é o preconceito, é o bullying contra o mais pobre, né? Por Uhum, sinal, bullying atualmente é um dos fatores que também levam muito ao suicídio entre os jovens, né? As uhum, redes sociais. Tem aquela psicóloga acho que foi a semana retrasada que se matou, porque ela fez um casamento para ela mesma, e aí as pessoas uhum, uhum. foram fazer maldades com ela no coisa e ela cometeu suicídio, né? Esse é o tipo de instância de depreciação, né? Eu chamaria isso no Brasil de necropolítica, né? Uhum. O Brasil, assim, esse comentário que ela trouxe participa de uma construção cultural de necropolítica, que é atual no governo, na política do governo, né? Que é pautar as coisas pela morte. Eu não devo existir. Isso acontece, por exemplo, com a Covid, né? Foda-se os idosos. Uhum. Foda-se o grupo de risco. Tem mais aqui morrer mesmo porque eles atrapalham o país. Estão atrapalhando a nação, né?
E esse tipo de coisa, eu não vou dar dinheiro para pobre porque ele compra pinga, porque ele não tem direito de existir enquanto pessoa que se diverte. Aí Uhum, a pobre que eu estou sustentando, ele não pode se divertir. Ele tem que ser triste. Entendeu? Ele me uhum, deve isso. Né? Acho que isso faz parte de uma necropolítica que existe no Brasil. Né? De que a gente pauta as relações sociais basicamente de uma maneira muito mesquinha entre aqueles que devem existir e os que não devem existir. Né? E é tácito nesse discurso que a pessoa que o enuncia acredita que o pobre não deve existir. Não pobre enquanto pobre, mas que ele devia morrer mesmo, né? Tipo, a não existência enquanto ser vivo uhum, mesmo. uhum. Né? E nós temos na cultura brasileira necropolítica de uma maneira muito incrustada, muito forte, né? Essa é a minha percepção, né? A gente andando pelo comércio aqui de Viçosa, né? Você percebe, né? O cara tá velho mesmo, ele vai morrer. E o pai de família que precisa trabalhar, né? Ah, é diabético porque come açúcar. Como se houvesse uma relação, né? Como se não Aham. houvesse diabético magro, como se não houvesse diabético atleta, né? Enfim, né? Então, o aidético é foda, né? O aidético é punição de Deus, tem que morrer mesmo, né? Uhum. Esse discurso que nós temos, que eu escutei na quinta-feira passada e na sexta, quando aqui começou a se flexibilizar o isolamento social, né? Então você percebe que existe essa necropolítica, né? Essa cultura da morte no discurso do brasileiro, né? Que participa, ainda de outras coisas, de uma cultura política, né? Então, tudo isso é convidativo. Eu acho que o que ela trouxe sobre o Bolsa Família e tal, né, faz parte de um macro discurso de morte, né, que tem correlações até mesmo com o suicídio, né, que vai explicar por que no Brasil a gente não tem um amparo, né, para prevenção de suicídio nas escolas públicas e nos postos de saúde, né. Então, você falando isso, me passou agora, e aí pode ser um devaneio, mas assim, foi inevitável não pensar nisso. E as pessoas que estão acompanhando a live, inclusive eu acho que podem pensar com a gente sobre essa questão. Porque esse sistema, né, que eu vou chamar de sistema de governança, assim como Foucault chamava, que vai se Isso. desencadeando, o discurso vai se desencadeando até que se transforma numa narrativa que se populariza. Muitas vezes as Uhum. pessoas não conhecem a fonte, mas tem aquilo como verdade. Exato. O suicídio, ele é cultural, está Sim. enraizado na cultura. Então, quando ele acontece, meio que as pessoas criticam, falam, tentam solucionar, mas ele já está enraizado na nossa cultura e muitas vezes isso não é percebido ou não se quer tocar nisso, mas está Uhum. enraizado na nossa cultura. Sim. 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 Suicídio ele é cultural, né? Os antropólogos vão mostrar para nós várias sociedades onde nem mesmo se passa pela cabeça do indivíduo a ideia de tirar a própria vida, né? Ele não consegue nem mesmo entender o significado, né? Os inuites são um bom exemplo do Franz Boas, né? Nunca ninguém lá cometeu suicídio, eles não tinham ideia de por que alguém tira a própria vida, né? Então, é claro que a construção do suicídio era cultural. O Japão, né? Tinha todo um ritual para cometer suicídio, o harakiri, né? Então, a não existência, ela é pautada, né? Especialmente na cultura brasileira, né? Que é uma cultura de morte, né? Que é do policial que mata, né? Que tem toda uma apologia ao extermínio, né? Então, assim, o suicídio é sim uma construção cultural. Ele pode ser bem visto ou mal visto, mas como diz Durkheim, né? A sociedade leva a pessoa a se matar. Não é a pessoa que quer se matar, é a sociedade que a induz, né? É que no nosso pensamento moderno, liberal, né, cristão, do tipo livre-arbítrio, né, as pessoas acham que são decisões individuais, né, mas não são. Né? O suicídio é uma opção na nossa cultura. Né? Especialmente na nossa cultura, que é uma cultura Arthur, homicida. tá contando um reloginho. Então, assim, eu vou. A gente faz o seguinte: a gente volta para você fazer as suas considerações finais e a gente poder se despedir das Certo. pessoas, pode ser? Pode ser. Que ele vai derrubar a Valeu. gente.
Vai derrubar a gente? Vai. E o sistema não pode derrubar a gente. Então a gente volta para fazer as considerações finais. Resistindo. Retornando, para que a gente possa então fazer a finalização desse assunto que eu particularmente considero muito significativo, né? Pensar no suicídio não como algo que parte do sujeito em si, mas como um elemento cultural enraizado na sociedade brasileira, e pensar a responsabilidade do Estado sobre essa vida a partir dessa concepção denominada necropolítica, né? A política da morte ou do controle da vida e, óbvio, dos nossos desejos. Só aguardar o Arthur Meucci retornar para a gente poder fazer aí então a finalização desse diálogo, né? E muito obrigado para quem permaneceu com a gente até esse momento, falando sobre esse assunto que é necessário, né? E nós fizemos várias abordagens, mas pensar na responsabilidade do Estado sobre isso é muito importante. Para vocês que estão retornando aí, muito obrigado. Opa, voltei. Voltamos. Porque o Instagram ele derruba a gente não pode ser derrubado pelo sistema, nunca. Mas jamais. Então, olha, eu acho que a sua abordagem é muito enriquecedora, sabe? Porque eu percebo que falta, muitas vezes, as pessoas fazerem uma reflexão sobre a responsabilidade do Estado, de toda essa política que se apresenta sobre as nossas existências. Né? Sim. E algo que tem me preocupado muito é esse discurso da meritocracia que tem penetrado, né, as pessoas que ingressam no mercado ou os estudantes, como se elas tivessem que sempre lutar para conseguir o seu espaço, e o que provoca um sofrimento muito grande, né? Sim. Porque empregabilidade e estruturação social não depende só da gente, depende de uma série de fatores. Então eu queria muito que você fizesse suas considerações finais, a gente tem um tempo maior agora, e falasse aí o que você acha importante, significativo. Maravilha. Então, quero primeiro agradecer o convite para falar sobre suicídio, né? São os estudos que eu tento fazer sempre que possível, né? Enfim, temos aí o meu contato para quem quiser conversar, né? Acho que sua ideia de publicar, de levar isso para uma questão acadêmica, para livros ou artigos, ou para um blog, né? Nem que seja um blog para discussão política, né? Acho muito válido, né? Reunir pesquisadores que estão pensando políticas estatais para melhorar a condição de vida, principalmente as condições psicoemocionais, nas escolas, nos hospitais, eu acho que isso é fundamental. Acho que você deu umas dicas aí boas para artigo, né? E nós, como bons homo-acadêmicos, né? Nos movemos exatamente pelos quales da vida, né? Pelos A4, A3, A2. Sempre é muito bom, né? Enfim, e quero agradecer, vi vários alunos entrando, mandando oi, né? Quero agradecer a participação de todos. Dizer a você, parabenizá-lo de novo pela candidatura, né? Avaliador, né? Confirmadíssimo hoje, vai ser muito bacana, tem todo o meu apoio, né? Pena que eu estou aqui em Viçosa, né? E ainda cercado pela pandemia, né? Mas estamos aí torcendo por você. Eu tenho certeza mesmo que você é um cara firme, né? É o cara que São Paulo precisa para estar na Câmara dos Vereadores, né? Por toda a sua trajetória, pela sua postura, pela sua vida pessoal, né? Acho que exatamente esse é o seu lugar, esse é um dos seus melhores lugares, né? Na academia e na política, com certeza. Obrigado. E quero, enfim, agradecer a todos os envolvidos, né? Te desejar sorte. E você pode contar comigo para as próximas lives, para o que daí vier, né? Para discurso, para comercial, se possível.
gente faz de tudo, né? E tamo junto, cara. É isso. Olha, Arthur, obrigado mesmo pela sua amizade de sempre, pelos conselhos que você sempre deu, pela sua reflexão constante e por contribuir para que a gente possa repensar a sociedade sempre. Então, ó, eu tenho terminado sempre esse ao vivo, né? Apesar da distância, ó, beijo no seu coração, sinta-se abraçado e espero que a gente se encontre pessoalmente, tá bom? Abração, obrigado. Valeu, obrigadão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos.